Olá, meu querido líder, minha querida líder, você é líder de célula, você que é supervisor, nós estamos aqui mais uma vez para trazer aqui para vocês o estudo de nossas células dessa semana. Para isso, nós vamos utilizar como base o sermão pregado pelo pastor Vanderly no domingo à noite, na celebração das 19 horas. O texto lido foi Romanos capítulo 5, dos versos 1 a 5. E o título da mensagem pregada pelo pastor Vanderly foi Justificados ontem, hoje e eternamente. A justificação pela fé, irmãos amados, é o tema da nossa célula. Então leia lá com a sua célula este texto, estes versos, confabule ali com os irmãos, que é muito importante a leitura do texto para que você possa inserir as pessoas. E uma pergunta propositiva para vocês começarem a adentrar sobre o assunto da justiça, da justificação pela fé, é o seguinte: reconciliação, perseverança e paz com Deus estão unicamente ligadas à fé em Jesus Cristo. Ao refletirmos nesse estudo, será que a justiça de Deus tem feito com que vivamos dessa forma? Ou seja, sem culpa, firmes nos propósitos e em paz com Deus. É muito importante isso, viver sem culpa. O texto de Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vive mais segundo a carne, as obras, mas a fé que nos justificou. Então, isso tem que ser falado lá. Firmes no propósito. Irmãos, o fato de você ser cristão não imuniza você. Você vai passar por tentação, por momentos difíceis, de dificuldade, mas Jesus diz, no mundo tereis aflições. Você precisa ter bom ânimo e saber que Jesus venceu o mundo. Isso precisa ser um propósito na sua vida. Você precisa trabalhar isso na sua vida. Você vai passar por dificuldade, mas você tem que estar firme, você tem que estar com o propósito em dia para que você possa caminhar. E por último, essa paz. A paz que o mundo procura, mas não acha, mas que todo cristão sabe que você se deita, você dorme, porque é só Deus que faz você habitar em segurança. Nas mazelas da vida, nos problemas do trabalho, nas dificuldades financeiras, problemas familiares, Deus é sempre o alento e o conforto que traz paz e segurança ao coração daquele que nele crê. Então solta essa pergunta, comentem entre os irmãos para aguçar ali o assunto nos irmãos que estarão ali presentes na sua célula. Em seguida, há uma breve introdução falando, dessa retumbante afirmação, que a justificação pela fé é um pilar da teologia cristã. Então isso precisa ser muito bem, entendido ali pelos irmãos da célula para que vocês possam aí adentrar as perguntas. Há uma sugestão musical aí, nós colocamos essa música do Fernandinho, que você pode colocar para vocês terem ali um tempo de louvor e de adoração. Isso é muito importante também no ambiente da célula, para quebrar aquele gelo, para trazer o coração dos irmãos ali, esse desejo aí de ouvir e de juntos ali vocês estudarem o tema. Em sequência, nós vamos para o primeiro ponto que o pastor Vanderly abordou, que é a questão da reconciliação, o fato de ter paz com Deus. Irmãos, o pecado, ele nos separou de Deus. Lá no Éden, quando Adão come do fruto, ele se vê nus, ele se esconde. Desde lá, o pecado, ele traz culpa ao coração do ser humano. Ele nos impede de estar na presença de Deus. E nós, estando incapazes de nos justificar, porque ali no texto, se você ler, Adão chega a coser folhas de figueira para tapar suas vergonhas, como se fosse mostrar para Deus, olha, essa é a minha justiça própria. A nossa justiça, irmãos, nunca serviu para Deus. Deus ali imola, ele faz o primeiro sacrifício de um cordeiro sem mancha, que apontava para o maior de todos os cordeiros. Aquele que quando João Batista o viu, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados irmãos, Jesus é a justiça divina que nos traz essa paz, que nos reconcilia com Ele. Então, só um coração reconciliado, ciente de que a justiça de Deus agora habita dentro de si, esse coração agora ele tem paz com Deus. Ele está imune de toda condenação, está livre da ira de Deus, do castigo vindouro. Então, trabalhe essa ideia com a sua célula, faça os irmãos lerem os textos que foi lido pelo pastor Vanderly, trazendo essa convicção de fé. Muito mais do que as aplicações que fazemos na célula, é importante termos sempre a Bíblia como nosso norte e que fundamenta todas as doutrinas que ensinamos. Um segundo ponto
é a perseverança na graça de Deus. Muito importante discernirmos sobre isso. O que é graça, né? Graça é um favor que você não merece. A justiça de Deus, Jesus Cristo, veio sem com que eu e você tivéssemos mérito qualquer. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz que pela graça nós fomos salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim nem de você, não vem de nós, mas é um dom de Deus. E não de obras, para que também ninguém se glorie. Então, o mérito da salvação não é seu, não é meu, não é de ninguém. Se a nossa salvação tivesse fundamentada em nós, com certeza nós a perderíamos. Então, uma vez perguntaram a um grande teólogo, homem de Deus, se alguém podia perder a salvação. Ele disse assim: depende. Quem foi que salvou você? Se foi Jesus Cristo que te salvou, você não perde a salvação. Agora, se foi qualquer outro, aí você pode perdê-la. Então, Jesus é que é o autor da salvação. Ele tem eu e você nas mãos dele. E ninguém vai arrebatar, nem eu, nem você de lá, porque ele é o autor da nossa salvação. Então, essa perseverança que eu e você carregamos dentro de nós, as dificuldades que a vida cristã, que o mundo, que o trabalho, a família, enfim, todos os problemas na sociedade em que eu e você estamos inseridos, isso faz com que eu e você precisamos perseverar. Saber que nas dificuldades há um Deus que não nos livra delas, mas Ele passa conosco por cada uma delas. Deus é com você, meu irmão, minha irmã. Persevere, seja forte. Ainda que você esteja andando por vales sombrios de morte, ainda ali a mão de Deus é com você e vai te livrar e abençoar você nos vales, nas noites mais escuras da sua alma. Nunca desanime. Creia nessa graça, nesse favor imerecido e persevere, mesmo em tempos de dificuldade. Compartilhe isso com a sua célula, eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. E um último ponto, para a gente já caminhar para o final. Uma vez você reconciliado, perseverante nessa graça, o que te resta? Uma esperança. Que esperança que é essa, queridos? Na eternidade. Nós não vivemos aqui para sempre. A nossa existência aqui, ela é passageira, ela é efêmera, ela é finita. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, reservou para nós uma morada eterna, da qual eu e você desfrutaremos. E esse é o prêmio que todo cristão carrega dentro de si, aquele que foi justificado por Deus, aquele que agora vive em paz na sua mente e coração, cuja consciência olha sempre para o alto, para o autor e consumador da fé. Este último ponto nos leva ao texto de Romanos, né? O pastor Vanderly fez menção de alguns desses versículos. Então gostaria de ler aqui para você, para que isso fosse comentado com a sua célula, que vocês pudessem aí discutir esse versículo e depois, ao final, juntos, ter a convicção do que é de fato essa justiça de Deus. Diz assim, Romanos 5, 19 a 21, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, a graça foi superabundante, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É só Ele, meu irmão, que é a justiça de Deus, que limpa o seu coração, que faz você caminhar em paz, que te justifica, que te torna alvo, limpo, puro como a neve. Irmãos, que a sua célula seja uma bênção, que esses valores aqui, que essas pequenas dicas possam aí trazer entre vocês profundas reflexões, aplicações, leitura de textos, para que vocês sejam edificados e cada dia mais abençoados. Que vocês tenham uma célula abençoada aí essa semana. Tire fotos, mande lá as fotos na sua rede, para o pastor da sua rede. Divulgue as reuniões, convide pessoas para que nós possamos juntos pregar a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Deus abençoe você, uma excelente célula. Fiquem na paz.